Fala, torcedor vascaíno, fala, torcedora vascaína. Vamos bater um papo aqui no pós-jogo do Vasco e Ceará. Fala, pessoal. Ontem, infelizmente, né, o Vasco perdeu de 2-1 para o Ceará, lá no Castelão. Eu quero pontuar algumas coisas com vocês, né? Então, vocês repitam comigo. O Vasco não precisa de reforços. O Vasco não precisa de reforços. Você realmente acha que não precisa de reforços? Sim, não preciso. Isso foi o que o nosso técnico falou na coletiva contra o Corinthians, quando tomou de 3-0, poderia ter tomado 5-0. Ele reafirmou que o Vasco não precisa de reforços. Ele está satisfeito com o elenco que ele tem. Ontem, o Vasco tomou 2 gols do Pedro Raul em uma marcação pífia da zaga e ele diz que o Vasco não precisava de reforços. Mesmo sendo uma janela de transferências mais tranquila, né, como é a janela de transferências do interna, ele diz que não precisava de reforços. Ontem o que a gente viu foi um Vasco, é um Vasco bem desorganizado, é um Vasco que não consegue fazer uma transição rápida. E assim, eu entendo que o Vasco não está treinando constantemente, né? Assim, porque a rotina de jogos, né, é um jogo atrás do outro, então talvez não tenha tanto tempo de fazer o treino, né, e mais uma observação tática e tudo mais. Só que o Vasco não consegue fazer uma transição rápida da defesa para o meio de campo e o meio de campo para o ataque. O meio de campo para o ataque é até um pouco mais rápido em certos momentos, mas é sempre um passo para trás, é sempre um passo para o lado do meio campo, da zaga, né? Quando o Vasco, às vezes, tem jogadas agudas ali que você vê o Garré passando, você vê o Nuno passando. E, cara, em vez da opção ser pro cara da frente, não. Volta a bola pro volante, volta a bola pro zagueiro. E, mais uma vez, deixa a defesa adversária se recompor, e aí você quer construir a jogada com a defesa adversária montada. É muito mais difícil você surpreender e fazer. Então imagina se o Verratti tivesse as condições de conseguir, no caso, fazer essas transições rápidas, pegar uma defesa desarrumada e fazer muitos mais gols, cara. Então, assim, ontem a gente proporcionou o Pedro Raul a entrar na artilharia do Campeonato Brasileiro, né? O Pedro Raul está com 4 gols, assim como o Verratti também está, né? Isso foi proporcionado pelo Vasco. É um jogo em que o Ceará abdicou de jogar no segundo tempo, abdicou totalmente de jogar, tá? É um jogo que o Vasco tá perdido. Como eu falei no pré-jogo, eu não via com bons olhos a gente entrar com Garré, Payet e Jair. Beleza, Jair não entrou no primeiro tempo, foi o Paulinho, então foi Paulinho e Hugo Moura ali. E, no caso, Garré e Payet, com o Nuno, né, fazendo ali um trio de meias. Não deu certo. Não deu certo, porque são caras que vão cansar. Você põe o Payet, que está acostumado a jogar de 20 a 30 minutos, você quer que ele jogue 90, ia dar ruim em algum momento. Ou ele ia cansar, e no caso ele sentiu uma lesão lá, não vi a gravidade da lesão, não sei se ele está lesionado, teve uma lesão mais séria. Eu realmente ontem eu fiz como eu fiz na vitória do Sport, eu não vim aqui gravar para vocês logo após a vitória do Vasco, porque eu quis que os meus ânimos baixassem, minha adrenalina baixasse, para eu poder fazer uma análise mais imparcial, sem tanta emoção. Assim como hoje eu estou gravando, né, hoje, um dia depois, e para também essa derrota não causar uma reação de emoções de momento ali pós-jogo, tá? Eu fiquei realmente muito irritado, não pelo Vasco ter perdido, porque o Ceará é um adversário difícil lá, mas eu acho que o Ceará é um adversário que o Vasco poderia ganhar, tá? Até pelo que a gente viu pelo jogo. O Ceará abdicou de jogar no segundo tempo, né? Então, assim, todas as posições, talvez a única posição que o Vasco, o único jogador que o Ceará possa ter um jogador melhor na zaga, é o Lucas Freitas, que estava perdidaço ontem na partida. Né, o segundo gol ali do Pedro Raul, para mim foi falha do PH, da zaga em geral. Falha do PH, do João Vitor e do Lucas Freitas. Mas, assim, talvez o único jogador que o Ceará tenha melhor
em um das duas zagas seja a questão do Lucas Freitas no Vasco. Porque de resto, individualmente, todos os jogadores do Vasco são melhores que o do Ceará. Só que o coletivo do Ceará funcionou e o coletivo do Vasco não funcionou. Né? Porque a gente, querendo ou não, o Coutinho ele tem mais intensidade que o Payet. Né? O Coutinho ele vem numa ascensão jogando. E o Payet não, o Payet entra ali, beleza, ele tem o passo diferenciado, isso é inegável. Assim, o cara, ele tecnicamente ele é muito bom. Não tenho o que falar dele tecnicamente. Só que é um cara que não aguenta. É um cara que não vai aguentar 70 minutos jogando direto. E foi, mais uma vez, comprovado. Ele não aguentou. Ele não vai aguentar 2 tempos. E o Carille insistiu nisso. Seria muito mais inteligente, eu acho, da parte do Carille, recuar o Garré, botar o Ryan na direita, e você tem pelo menos um jogador de escape, né, numa pressão do Ceará. O Ceará ia vir para cima mesmo no início do jogo. Tá jogando em casa, pô. Normal. Todo time vai vir para cima jogando em casa. Então você botando o Ryan na direita e você deixando o Garré como armação, que é uma característica dele, ele é um jogador de armação, não é um jogador de velocidade, você deixa o Ryan como ponta de escape ali, para desafogar quando você estiver tomando pressão. Porque aí você tem Ryan e Paulo Henrique na lateral direita. Não fica mais fácil você tendo um jogador de velocidade, no caso, 2 jogadores de velocidade, e ali você formando uma trinca, né? Paulo Henrique, Paulinho e Ryan, não fica mais rápido? Aí você põe 3 meias que não são meias de velocidade. Você tem o Verratti, que não é um jogador de velocidade, é um jogador que é um monstro dentro da área. Mais uma vez ele marcou. E é o único jogador que basicamente a gente não pode falar nada. É o Verratti. Porque ele entrega com um time horroroso do Vasco. O Vasco está jogando mal, ele entrega gol. Então imagina se o Vasco tivesse um timaço, né? Quantos gols esse cara já não teria? E você põe 3 meias lentos. 3 meias que não tem tanta velocidade. Né? Talvez o mais rápido ali seja o Nuno. E você põe um cara que não vai aguentar o tempo todo, que é o Payet. E o Garré também não aguenta. Fisicamente ele não aguenta. Então seria muito mais inteligente você botar o Garré como um meia central, né, ali, como o Payet jogou. E no segundo tempo você colocaria o Payet, que estaria descansado, estaria, né, pegando um time do Ceará mais cansado, ele poderia render mais. Mas enfim, a visão do Carille não é essa. A visão do Carille é que o Payet é o substituto do Coutinho e o Garré ele tem que jogar ali como meia direita barra ponta, né? Coisa que ele não tá desempenhando bem. Ele não está conseguindo fazer. E defensivamente, uma zaga muito fraca. Né? Alguns comentaristas aí maiores, aí, de canais maiores, como o Garone, se não me engano, não sei se o Pedrosa também falou isso, mas eu lembro que o Garone falou, um vídeo que eu vi dele, ele falando que ele tinha liberado o João Vitor. Né? Ele não teria ficado com o João Vitor pela dívida que é, o valor que é, e pelo que o João Vitor entrega. Ele está completamente certo. O João Vitor não entrega um futebol bom. O valor que foi pago nele, nem de longe vale a pena. Nem de longe vale a pena. Era mais fácil você ter se livrado de uma dívida, que é o valor do João Vitor, e você contratar um zagueiro melhor, um zagueiro de qualidade. Né? Um zagueiro de mais nome. Né? Muitos especularam Balbuena, não seria esse. Eu acho que não seria esse. Visando financeiramente. Eu acho que o Balbuena financeiramente não é viável e não sei se ele está jogando o que ele já jogou. Tá? Mas com certeza, cara, temos outros zagueiros aí bons que dá pro Vasco ter trazido. Né? O Lemos, infelizmente, é um cara que vive de lesão. Então, assim, vamos ter o Lemos poucas vezes nesse campeonato. Não acho que ele vai emplacar uma sequência aí de 30 jogos, de 25 jogos. Eu acho difícil. Eu acho bem difícil, tá? E aí entra outro questionamento. O Capasso ele é tão ruim assim, cara? Porque, assim, eu sei que o Capasso ele estava lento quando ele entrou. Mas é necessário que tenha uma avaliação sobre o Capasso. Porque não é possível o cara não ser relacionado, o cara não ser negociado, e o cara tá recebendo o salário lá, cara, é o melhor emprego do mundo. O cara vai, treina, em separado, ganha o salário dele em dia, tranquilo, não recebe crítica, não recebe nada e vai para casa. Acabou. Entendeu? Não é possível que também ele esteja satisfeito com isso, sendo um jogador de futebol, cara. Então, é necessário que seja avaliado. Pô, porque Lucas Oliveira e Lucas Freitas, o Oliveira e o Freitas não têm condições de serem zagueiros titulares. O João Vitor, ele vive de lampejos de boas atuações, ele faz uma boa atuação e faz 3 desastrosas.
O Lemos a gente não pode contar por conta do histórico de lesões. Vai queimar o garoto da base? Eu não sei se é válido, mas você tem um Capasso ali no banco, né? Um Capasso que já foi testado em campeonato argentino, né? Então, assim, será que o Capasso ele é tão ruim que ele não consegue ser melhor que o Oliveira e o Freitas? Não sei, né? Será que não vale a pena testá-lo, né? Mudando uma posição ali e tal. Então, assim, são questionamentos que mais uma vez a gente põe. Muita gente fala assim, mas tem que apoiar nas vitórias o Carille, que, poxa, o Vasco ganhou. Assim como a gente faz na derrota, que a gente fala, não importa que perdeu, mas importa como perdeu, a gente também tem que fazer a análise de ganhou, tá, mas como ganhou? Isso não significa que o Vasco tenha que dar show, que o Vasco tenha que trocar milhares de passes e ter um 90% de aproveitamento em passe, que o Vasco tenha que fazer 40 chutes ao gol, né, ali certeiros. Não é isso, gente. Só que é necessário avaliar como o Vasco tem ganhado os jogos. O Vasco ganha com o poder como posso dizer, a qualidade de seus jogadores ali da frente, que é Coutinho e Verratti. O Nuno tem ajudado bastante, o Piton, né, tem melhorado, mas ainda não é o Piton que a gente conheceu, e o PH, em certos momentos, mas o PH tem problemas de tomada de decisão. O PH tem muitos problemas de tomada de decisão. Quando é para cruzar, normalmente ele chuta, quando é para chutar, normalmente ele cruza. Então, assim, é complicado às vezes. Mas o PH ele é um desafogo muito bom pro Vasco, né? Claro, o Adson tá voltando, ele é 1000 vezes melhor que o Garré naquela posição. Eu acho que o Garré ele é um reserva do Coutinho. O Garré não é reserva, não é da ponta, não é para jogar na ponta como meia ali pela direita, ele é um reserva do Coutinho. Principalmente se não renovar com o Payet, tá? Então assim, o Vasco, o cara ele tem que avaliar e assim, como eu falei para vocês no vídeo anterior, o pior cenário pode acontecer. Um dos piores cenários pode acontecer, que é o Vasco fazer apenas 3 pontos de 9, né? Perdeu para o Ceará lá. E clássico sábado contra o Flamengo, que vai ser um jogo muito difícil para o Vasco. Ainda mais pelo futebol que vem jogando. Se o Flamengo fizer a pressão alta, como ele faz com o Vasco, e o Vasco não sabe sair disso, já foi mais que demonstrado, o Vasco não sabe sair de pressão alta. O time pressiona, o Vasco erra. E a principal característica do Flamengo é essa: pressão alta, recuperação de bola e, amigo, ataque. E o Vasco não consegue jogar contra o Flamengo dessa forma. O Vasco do Carille não consegue. E aí, o que o Carille vai fazer sábado? Não sei. Assim, eu acho que tem que ter muitas mudanças lá de comportamento dos jogadores e principalmente uma visão mais ampla do Carille de gestão de elenco. Não tem como ele falar que não precisa de reforço, né? A janela já fechou, não adianta nada agora, só no meio do ano. Mas, assim, meio do ano vai precisar de reforço, cara? Porque você disse que está satisfeito com o elenco. E você está provando isso aí. O Vasco, cara, sem brincadeira, o Vasco, ele, desde o final do Carioca, ele levou 10 gols em 6 partidas. Contando brasileiro e sul-americano. 10 gols em 6 partidas. Só no Brasileirão foram 7 gols. O Vasco fez 6 e tomou 7. Com a derrota de ontem para o Ceará. E 2 do Pedro Raul, que é o pior de tudo. O Pedro Raul ele é muito ruim jogando. Cara, ele é muito ruim. Assim, é absurdo como o cara não tem domínio de bola. O cara ele assim, ele beleza, ele é alto, então ele consegue ir bem às vezes no alto, mas cara, ele é muito fraco tecnicamente. E a zaga, ele dançou na zaga do Vasco. Foi ridículo ontem. 2 gols ridículos do Pedro Raul. O Freitas perdeu na corrida pro Pedro Raul. O Pedro Raul veio de trás, o Freitas perdeu na corrida. Fazer o quê, cara? Entendeu? E o Vasco não precisa de reforços. O Vasco não precisava, né? Então, assim, mais uma vez, paga-se a língua do técnico. Mais uma vez, vemos um Vasco que, mesmo com um adversário abdicando de jogar, o Vasco não consegue fazer uma pressão efetiva. É um Vasco lento nas suas transições, principalmente da zaga e meio campo. Vasco muito lento. As tomadas de decisões são muito equivocadas. É sempre passo para trás ou para o lado, né?
E não adianta ter posse de bola se você não ataca, cara. Não adianta. Entendeu? E o Verratti fazendo milagre mais uma vez. Mais uma vez é o Verratti que salva esse time. É isso. Entendeu? Então, mais um jogo complicado, que o cara ele se complicou. Não teve uma visão boa, né, da partida. Escala mal o Vasco. Na minha visão, escalou mal o Vasco. As mudanças que ele fez no segundo tempo surtiram efeito. O Vasco melhora, mas ainda assim não consegue fazer uma pressão no Ceará tão forte, né? E ali, no final do jogo, ali, genialidade do Verratti, cara. O Verratti tem um posicionamento sensacional. Sensacional, assim, não tenho o que falar do Verratti. O Verratti é um monstro. E, infelizmente, não conseguiu fazer 2 gols, né? Conseguiu fazer um ali, mais um gol na conta dele. Mas é isso, cara. O Carille, infelizmente, não consegue desempenhar um bom futebol. A gente não quer ver show, cara. A gente, mais uma vez eu repito, porque tem gente aí que fala que o torcedor do Vasco não entendeu o que o Vasco, o time do Vasco que o time do Vasco pode desempenhar. Cara, não é show. A gente só quer um time equilibrado e um time que faça partidas sólidas. É claro que o Vasco vai perder para times mais fortes, mas não era pro Vasco perder pro Ceará, mesmo sendo lá no Castelão. Se o Vasco tivesse um time mais equilibrado, mais sólido defensivamente, o Vasco não teria perdido esse jogo pro Ceará. Talvez fosse um empate ou uma vitória. Mas perder do jeito que perdeu, não teria. Se fosse uma defesa sólida, né? Mas não, uma defesa fraca. Uma defesa muito vulnerável, né? Então, se você curtiu esse vídeo, curte aí, curte e compartilha. Não se esqueça de se inscrever do canal, tá? E diz aí pra mim o que você acha que o Carille deve fazer contra o Flamengo no próximo jogo. Como ele deve escalar o Vasco, tá? Contra o Flamengo. E no mais, nos vemos em breve. Um abraço, sempre Vasco. Você realmente acha que não precisa de reforços? Sim, não preciso.